Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje, número 110. E na aula 110 vai ser a segunda parte dos nossos sistemas de equações, utilizando o método da adição. Então vamos continuar estudando o sistema de equação, método da adição, segunda parte da aula, que a gente já começou na 109, então continuação aí através da 110. Então o objetivo proposto dessa aula é resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas por método da adição. Então vamos resolver o sistema adicionando as duas equações, ok? Então resolução de um sistema de equação do segundo grau com duas incógnitas, método da adição. Para resolver um sistema pelo método da adição, nós adicionamos membro a membro conforme vimos na aula anterior essas equações, a fim de anular uma das incógnitas. Lembram? Nós tínhamos valor simétrico. Se eu tenho um b com um 2b, na equação de baixo eu tenho que ter menos 2b. Se em cima eu tenho a, na equação de baixo tem que ter menos a. Se em cima eu tenho 3x, embaixo eu tenho que ter menos 3x, se eu quiser eliminar o x. E a ideia é sempre eliminar uma das incógnitas. Então vamos resolver esta aqui primeiro. Então a equação 2x mais 5y igual a menos 4 e a outra equação 3x mais 4y igual a 1. E elas estão unidas através desta chave que aqui está. Tá? Então uniu as duas equações. Para aplicar o método da adição na resolução do sistema dado, de modo a anular a incógnita x, devemos multiplicar a primeira equação por menos 3 e a segunda por 2. Aí já é um pouquinho diferente do que a gente viu, porque olha só, os valores que nós temos aqui, eles não são opostos. 2 e 3, 5 e 4, menos 4 e 1. Poxa, que número eu vou multiplicar por 4 que dê 5? Vai dar um número com vírgula, vai dar um racional. Que número multiplicado por 2 que dá 3 ou multiplicado por 3 que dá 2? Então vai nos dar um racional. Aí acaba complicando um pouco. Então quando isso acontece, quando o coeficiente do de cima e o de baixo não são múltiplos, nós vamos fazer a seguinte maneira. Então a primeira equação, nós vamos pegar o 2 e o 3 aqui. A primeira nós vamos multiplicar pelo coeficiente de x da de baixo, só que vamos trocar o sinal. O coeficiente aqui é 3, vamos multiplicar a primeira inteira por 3, só que negativo. A segunda nós vamos multiplicar pelo coeficiente de x, porém o coeficiente de x permanece positivo. Somente uma delas que nós vamos trocar o sinal, somente uma delas, tá? Então a primeira vamos multiplicar por menos 3 e a segunda que está embaixo vamos multiplicar por 2. Então fazendo o cálculo. Está lá o nosso sistema, nossa equação, multiplicando por 3 a primeira, vai resultar lá menos 3 vezes 2x menos 6x, menos 3 vezes 5y menos 15y, menos 3 vezes 4 é 12 positivo, menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12. E a segunda multiplicamos por 2. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 4y, 8y. 2 vezes 1, 2. Então, ok. Temos as duas equações multiplicadas. E veja o que aconteceu. Os coeficientes de x são coeficientes simétricos. Em cima eu tenho 6 negativo, embaixo 6 positivo. Então, eles vão se anular. Então, fazendo aqui no próximo slide, colocamos uma equação organizada embaixo da outra, fechamos com as chaves, tá? Fechando com a chave e somamos. Então, somando tudo lá. Menos 6x mais 6x, anula, corta, tiro fora, eliminei o x. Menos 15y mais 8y, 7y negativo. 2 mais 1, opa, cortou aqui, né? Aqui não era 2 e 1, aqui nós tínhamos 12 e 2, né? Então, 12 aqui, 2 cortou. Então, aqui na realidade é 12. 12 mais 2, 14. 12 mais 2, 14. Cortou o 2 lá, é o 2, tá? O erro aqui, 12, olha lá, a equação era 12, tá? Então, menos 7y igual a 14. O menos 7 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Menos com mais, menos 14 dividido por 7, 2. Portanto, y igual a menos 2.
Então agora sabemos que o valor do y é 2 negativo. Vamos substituir por menos 2 na primeira equação. Então vamos vir na primeira equação e no lugar do y vamos colocar menos 2. Então a primeira equação, antes de multiplicar lá pelo 3 negativo, ela era dessa forma: 2x mais 5y menos 4. Então é a forma original dela que nós estamos usando aqui. Poderia usar aqui com menos 6 e menos 15? Sem problema algum. Mas vamos fazer da maneira original. No lugar do y, colocamos o menos 2. Olha lá, o y virou menos 2. Então fazendo 2x mais 5 vezes menos 2, menos 10. O 10 que é negativo passa para o outro lado, positivo. Então teremos 2x igual a menos 2 mais 10. Ou melhor, 2x igual a menos 4 mais 10. Menos 4 mais 10. Olhei certo? E falei invertido ali. 10 menos 4, 6. Portanto, o 2 que estava multiplicando no primeiro membro passa para o outro lado dividindo. 6 dividido por 2, 3. Então, o nosso resultado, y menos 2 e x, 3. Esse é o resultado aí da nossa equação, do nosso sistema de equações. x3, y menos 2. Perfeito, pessoal? Espero que tenham compreendido. Então, outro no método da adição. 2x mais y igual a 5 e x menos 3y igual a 3. O que nós vamos fazer? Se eu pegar e somar aqui direto, não vai dar certo. 2x mais x é 3x, y menos 3y menos 2y. 5 mais 6, 11. Não eliminei nenhuma incógnita. Se eu não eliminei nenhuma incógnita, não dá certo. Eu tenho que eliminar alguma delas. Para eliminar alguma delas, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Pô, o que a gente faz? Faremos assim, ó. X ou y tem que ser simétricos. Se não forem simétricos, não vai dar certo. Então, para que ele dê certo, eu tenho menos 3 aqui, certo? Se eu tenho menos 3 aqui, então eu vou multiplicar lá em cima por 3. Se aqui é positivo e aqui é negativo, então eu multiplico lá pelo 3 positivo, porque mais com mais dá mais. Aí a hora que eu somar, eles vão ficar simétricos. Um vai ficar 3 positivo, outro 3 negativo. Vai eliminar o y. Perfeito? Espero que tenham compreendido. Então, pegando esta equação aqui e multiplicando por 3, o que vai acontecer? 3 vezes 2x, 6x, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 5, 15. A equação de baixo, mantive ela normalmente. Uno através da chave, então, unida através da chave, soma de cima com o de baixo, 6x mais x, 7x. 3y menos y, cortou. Cortei ele, não tenho. Acabei com o y. E 15, ó, cortei. Tá lá o vermelhinho lá cortando o 3x menos, ou 3y menos 3y. 15 mais 6, 21. 7 vezes quanto que vai dar 21? 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Então, encerrado aqui o valor do x. Para encontrar o valor do y, escolho qualquer uma das equações, qualquer uma delas mesmo. Vamos pegar a equação de cima e vamos colocar no lugar do x o valor encontrado, 3. Então, como que vai ficar? Ficará dessa forma aqui, ó. 2x, 2 vezes 3, mais y igual a 5. 2 vezes 3, 6. O 6 que está somando passa para o outro lado, subtraindo, né? Trocou aqui o lugar, o membro que ele estava no primeiro, passou para o segundo, trocou de operação. Somava, passou subtraindo. 5 menos 6, menos 1. Então, os valores aí dos nossos resultados, 3 para o x e menos 1 para o y. Nosso resultado, então, para o ordenado 3 e menos 1. Perfeito? Vamos fazer essa aqui no quadro de giz com vocês. Então, qual é essa que nós temos? Temos lá o sistema de equação que diz x mais 3y igual a 6, menos 4x mais 6y igual a 12 negativo. Posso somar direto? Não, não posso somar direto, que não vou eliminar nenhuma das incógnitas. Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu posso multiplicar essa primeira inteira aqui
por menos 2. Se eu multiplicar tudo isso daqui por menos 2, vai ficar simétrico. Aqui eu vou ter menos 6 e aqui eu tenho 6. Então ela ficará da seguinte forma: menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3y, menos 6y. Menos 2 vezes menos 6, menos 12. Menos 4x mais 6y igual a menos 12. Somo a de cima com a de baixo, ficando menos 2x menos 4x menos 6x. Cortei, porque o y ficou simétrico. Um é 6 positivo, o outro é 6 negativo. E aqui, menos 12 menos 12, menos 24. O x que está multiplicando, ou melhor, o menos 6 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Menos com menos, mais 24 dividido por 6, 24 dividido por 6, 4. Então, x igual a 4. Para encontrar o valor do y, vamos aqui na primeira equação e no lugar do x colocamos o 4, ficando assim. Então, vou substituir aqui o x por 4, ficando assim. 4 mais 3y igual a 6. O 4 que está somando com o 3y passará para o outro lado, subtraindo. Então, teremos 6 menos 4. 3y igual 6 menos 4, 2. O 3 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, portanto, o nosso resultado, pessoal, será esse. Qual o valor de x? Coordenada de x, 4. Coordenada de y, 2 terços. 2 sobre 3. Esse é o nosso resultado. Então, espero que tenham compreendido mais essa questão. Então, 4 e 2 terços o par ordenado. Próximo, método da adição ainda. Deixa eu apagar aqui para não ficar aqui atrás de nós o quadro todo escrito. Perfeito. Então, método da adição. Mais este exemplo aqui, mais esta situação. 3a mais 4b igual a 2. 2a mais 5b igual a 1. Veja que eles não são simétricos. Se eles não são simétricos, eu pegar a primeira aqui, vou multiplicar pelo menos 2, e pego a segunda e vou multiplicar por 3. Então, a primeira por menos 2, a segunda por 3. O 2 que está embaixo, multiplico em cima. O 3 que está em cima, multiplico embaixo e troco o sinal de uma delas, se as duas tiverem sinais iguais. Menos 2 vezes 3a, menos 6a. Menos 2 vezes 4b, menos 8b. Menos 2 vezes 2, menos 4. 3 vezes 2a, 6a. 3 vezes 5b, 15b. 3 vezes menos 1, menos 3. Somando as duas, então, como que vai ficar? Os A vamos cortar fora, porque eles são simétricos, então eles se anulam. Somo 15b menos 8b, 7b. Menos 4 menos 3, menos 7. O 7 que está multiplicando passa dividindo. Menos com mais, menos. 7 dividido por 7, 1 negativo, porque menos com mais dá menos. Escolho qualquer uma das duas equações e substituo b por menos 1. Vamos pegar a primeira equação e no lugar do b colocaremos menos 1. Então tá lá, ó, 3a mais 4b igual a 2. 3a mais 4b igual a 2. No lugar do b, o 1 que nós encontramos. Então ele está destacado na cor vermelha ali. Teremos 3a mais 4 menos 1, menos 4. O 4 que é menos passa para o outro lado, mais. 3a igual 2 mais 4, 6. O 3 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. 6 dividido por 3, 2. Perfeito, encontramos o a igual a 2 e o b igual a menos 1. Então está aí o nosso resultado.
A 2 e B menos 1. Então, espero que tenham compreendido mais esta questão aí, né? Então, olha só, solução na ordem alfabética, vamos deixar primeiro A e depois o B, ficando 2 e 1 negativo. Mais uma questão para nós fazermos no quadro, um probleminha desta vez. Em um pátio estão estacionados carros e motos, totalizando 40 veículos. Somando os carros e as motos, nós vamos ter 40 veículos. Ok. E 140 rodas. Há quantas motos nesse pátio? Bom, vamos lá. Então, como faremos essa questão? Eu tenho veículos primeiro. Se eu somar os carros com as motos, teremos quantos veículos? 40. Bom, mas os carros, eles têm quantas rodas? 4 rodas. Então, 4 vezes C. Mais as motos. Tem quantas rodas? As motos têm 2 rodas. Somando as rodas dos carros com as motos, 140 rodas. Para fazermos mais rápido, ele pergunta a quantas motos nesse pátio. Então vamos zerar aqui a quantidade de carros. Para zerar a quantidade de carros, vamos multiplicar a primeira equação por menos 4. Então vamos trocar a cor do giz aqui e multiplicaremos por 4 negativo. Ficando assim, então, sétimo ano. Menos 4 vezes C, menos 4C. Menos 4 vezes M, menos 4M. Igual 40 vezes menos 4, menos 160. Ok? Copiamos a segunda equação, então assim a gente vai zerar somente a quantidade de carros e encontraremos quantas motos tem, que é a pergunta. Há quantas motos nesse pátio? Fazendo a soma, corto, porque a quantidade de carros ficou simétrico. Menos 4M mais 2M serão menos 2M. Menos 160 mais 140 será menos 20. O 2 que está multiplicando passa dividindo 20 no outro membro. Menos com mais, menos aqui, menos com menos, mais 20 dividido por 2, 10. Portanto, quantas motos há no pátio? 10 motos tem no pátio. Perguntou só as motos. Se estivesse perguntando a quantidade de carros, carros seriam 30, né? 10 mais quanto que vai dar 40? 30. Então, carros seriam 30. Perfeito, pessoal? Espero que tenham compreendido mais esta questão. Próximo exercício. Entre os pares ordenados, 1 e 4, menos 4 e 5, menos 2 e 4 e menos 1 e 4, descubra qual deles será a solução do sistema. Então, vamos lá. Qual deles vai ser a solução desse enorme sistema aqui, que a gente tem até algumas frações no sistema, ok? Então é um sistema mais trabalhoso. Então olha só, os pares ordenados 1 e 4, menos 4 e 5, nós vamos substituindo os valores para verificar qual que é a solução. Então primeiro, para o menos 1 e 4, no lugar do x, vamos colocar o 1 e 4, perdão. No lugar do x1 e no lugar do y4. Vamos ver se dá certo? Então já dá para ver que deu certo na primeira equação. No lugar do x ficou 1, 1 ficou aqui negativo. No lugar do y ficou 4, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. 7 igual a 7. Perfeito. Então para a primeira equação, o 1 e o 4 dá certo. E para a segunda equação, será que o 1 e o 4 vai dar certo? Está aqui a equação, vamos substituir no lugar do x1 e no lugar do y4. 1 menos 3, menos 2. 4 menos 1, 3. Menos 2 sobre 4 igual a 1 menos 3 meios. 1 menos 3 meios faz o cálculo de fração, subtração de fração, que vai dar menos meio. Menos meio é igual a menos meio? Sim, menos meio é igual a menos meio. Então, deu certo para essa equação também.
Então, a primeira aqui já seria a solução da nossa equação. Já na primeira deu certo, então nem precisou fazer as demais, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A aula de hoje é um pouquinho mais elaborada, precisa um pouquinho mais de estudo para que vocês possam verificar e treinar o conhecimento da aula passada hoje. Importante fazer as atividades propostas, que elas vão auxiliar e muito vocês nos estudos. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.